Olá, meu nome é Larissa Oliveira Santos e eu vou explicar um pouquinho sobre o pós-modernismo, vou dar uma introduzida. O pós-modernismo, ele é um movimento artístico, filosófico e cultural da contemporaneidade, da atualidade. Ainda estamos vivenciando o pós-modernismo e ele é caracterizado pelas mudanças científico-tecnológicas, pela disseminação dos meios de comunicação social e pelo uso desenfreado das tecnologias. Além de ser chamado de pós-modernismo, também pode ser chamado de pós-modernidade ou pós-industrialização, que foi ali mais ou menos em 1945, quando ele surgiu, mas só foi apresentado à sociedade mesmo em 1960, só foi levado aos meios sociais em 1960. Isso ocorreu por causa das transformações no âmbito tecnológico que influenciaram todos os aspectos sociais. Meu nome é Rebeca Pires Nunes, do terceiro A Matutino, e agora eu vou falar sobre o contexto histórico do movimento pós-modernismo. Bem, o movimento pós-moderno surgiu após o modernismo e a Segunda Guerra Mundial. E nesse período, o mundo se passava pela terceira revolução industrial e por diversas mudanças tecnológicas e sociais. As máquinas foram substituindo aos poucos aos trabalhos humanos e as lutas de classes começaram a ganhar fôlego, a ganhar força. E os indivíduos se questionaram sobre sua existência e a forma de organização do mundo. Bem, a modernidade aumentou as desigualdades sociais, como todo mundo sabe, e a destruição do meio ambiente, que se tornou cada vez mais perecível. Oi, eu sou Juliana Costa Santos, sou do terceiro A Matutino e eu vou falar as características do pós-modernismo. Durante a modernidade, o mundo sofreu diversas transformações. A Revolução Industrial, por exemplo, contribuiu com a produção em larga escala e com o avanço do meio de transporte. Mas foi na pós-modernidade que a diminuição do espaço ficou mais acentuada. Isso porque a terceira Revolução Industrial fez surgir novas tecnologias da comunicação. Isso permitiu que as pessoas em pontos distintos do globo conversassem em tempo real. Além da enfatização das relações sociais, o mundo avançava cientificamente com o desenvolvimento da nanotecnologia e biotecnologia. Algumas das características da arte pós-moderna são ausência de regras e valores muito rígidos, individualismo, pluralidade e diversidade, combinações de tendências e gostos e estilos, produção em série de cultura voltada para o consumo rápido, liberdade de expressão e pensamento, mistura entre realidade e imaginação, disponibilização de grande quantidade de informações e incertezas e vazios existenciais. Eu vou explicar sobre os principais autores e obras do pós-modernismo. Entre os principais nomes do pós-modernismo, nós temos Ariano Suassuna, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Idal Houston, Adélia Prado, Ferreira Goulart, Jair Campos, Jorge de Andrade, Mauro Mota, Rubens Fonseca, Caio Fernando de Abreu e João Cabral de Melo Neto. Esses são alguns dos principais nomes, dos principais autores. Óbvio que tem vários outros, principalmente na pós-modernidade brasileira, mas esses são apenas alguns. Ao pesquisar ou dar um Google sobre esses autores e suas obras, é possível entender sobre as particularidades dessa escola literária, desse movimento. Eu vou explicar, dar uma introduzida sobre a modernidade. A modernidade foi um estilo de época que surgiu no início do século XX, onde estavam acontecendo tensões políticas ali entre grandes países europeus, que logo veio a Primeira Guerra Mundial, depois tivemos tensões entre Estados Unidos e União Soviética, que gerou a Segunda Guerra Mundial. A modernidade também surgiu no momento onde estava acontecendo inovações e descobertas tecnológicas que, de certa forma, mudou o rumo do mundo, mudou a forma de reger o mundo. E no Brasil, a República Velha dava lugar
a Era Vargas. Meu nome é Rebeca Pires Nunes, sou do terceiro A matutino e agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do modernismo. Bem, aconteceu na Europa com a extensão imperialista, que foi iniciada no século XIX e foi marcada pela exploração de países subdesenvolvidos pela disputa entre as grandes potências. Levou à corrida armamentista e à Primeira Guerra Mundial. Então, logo após todo esse conflito, os movimentos nacionalistas intensificaram-se, levando ao fortalecimento do nazismo e do fascismo, o que alavancou a Segunda Guerra Mundial. No campo científico, Albert Einstein divulgou a teoria da relatividade em 1905, enquanto Sigmund Freud colocava inconscientemente em discussão a forjada de bases psicoanálises, que, além disso, as invenções tecnológicas passaram a fazer parte da vida pessoal. As máquinas e a velocidade se tornaram símbolos de vida modernas e, nesse contexto, os artistas sentiram-se inspirados a criar uma nova arte radical e crítica a tradições tradicionais. Tradições acadêmicas tradicionais. Assim surgiram os movimentos vanguardas europeias. No Brasil, a República Velha chegava no seu fim com movimentos cientistas no início da década de 1920, que teve os comandos militares decadentes com o governo. Em 1924, a coluna Prestes, com os diversos comunistas, liderada por Luiz Carlos Prestes, foi iniciada sua marcha, que durou 2 anos e convocava o povo a se revoltar contra as elites. Eu vou falar sobre as fases do modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil foi um longo período, que foi de 1922 a 1960, que reuniu diversas características e obras. Por isso que é dividido em 3 fases, também chamada de gerações. A primeira fase modernista, que foi de 1922 a 1930, Brasil. O modernismo no Brasil foi um longo período, que foi de 1922 a 1960, que reuniu diversas características e obras. Por isso que é dividido em 3 fases, também chamada de gerações. A primeira fase modernista, que foi de 1922 a 1930, é chamada de a fase heróica ou de destruição. A segunda fase modernista é de 1930 a 1945, que é chamada de a fase de consolidação ou geração de 30. E a terceira fase modernista, que foi de 1945 a 1960, é chamada de a geração de 45. Meu nome é Rafaela da Silva de Souza, eu sou do terceiro A. Eu vou falar sobre a primeira fase do modernismo no Brasil, de 1922 a 1930. Também chamado de fase heróica, foi a mais radical no rompimento com os paradigmas tradicionais. Houve a redescoberta e a valorização do cotidiano brasileiro, com grande destaque para a linguagem coloquial, espontânea, com gírias, erros e capacidade expressiva. Humor, ironia, sarcasmo. Ocorreu também a negação brusca do passado a nível formal, sendo desvalorizadas as regras da rima métrica da poesia. Características da primeira fase do modernismo: fase mais radical e nacionalista, busca de uma identidade nacional, maior liberdade formal com rupturas na síntese, presença de regionalismo e linguagem informal, valorização do folclore e cultura popular brasileira e arte, o uso de versos livres que não possuem métrica, o uso de versos brancos com ausência de rimas, utilização de sarcasmo e ironia. Obras: A Cinza das Horas, de 1917, Carnaval, de 1919 e Libertinagem, de 1930. Olá, me chamo Leiliane Barbosa, sou aluna do terceiro AM e vou estar retratando sobre a segunda fase do modernismo no Brasil, de 1930 a 1945. Essa segunda fase foi chamada como a geração do 30. Foi uma fase de consolidação do modernismo brasileiro, sendo uma fase madura, qual o movimento ganhou uma força e se criaram obras essenciais da literatura brasileira. Na prosa, houve uma grande reflexão à realidade brasileira, sendo retratados problemas sociais de diferentes regiões, com destaque no Nordeste. Na poesia, houve um questionamento do sentido existencial, com a profunda análise do sentimento humano, das angústias. Agora, sobre as características da segunda fase do modernismo, temos a fase de consolidação do modernismo no Brasil,
a vasta produção literária em poesias e prosas, poesia de 30 e romance de 30, a valorização do regionalismo e da linguagem popular, a utilização de versos de livres, sem métrica, o banco sem rimas, crítica à realidade social brasileira e a valorização da diversidade da cultura do país. Temas cotidianos, sociais, históricas e regionais. Autores da segunda fase do modernismo. Bora lá. Os principais poetas dessa fase, conhecida como poesia do 30, foram eles Carlos Drummond de Andrade, o clássico, com algumas obras como Alguma Poesia, A Rosa do Povo e O Claro Enigma. Outro também muito conhecido popularmente é o Murilo Mendes, com obras como o Poema, A Poesia em Pânico e As Metamorfoses. Olá, sou Isabelle Ferreira Botelho, do terceiro ano A Matutino, e vou falar sobre a terceira fase modernista no Brasil. Conhecida também como Geração de 45, a última fase do modernismo é considerada por muitos como o pós-modernismo. É caracterizado pela liberdade. Abandonam os diversos ideais defendidos pela primeira geração do modernismo, como a exploração e a realidade brasileira. A linguagem popular também. Na poesia, há inclusivamente um retorno à forma, sendo encarada como arte da palavra. Nessa última fase, houve a exploração da psicologia humana, sendo abordados conteúdos inovadores. Autores e obras da terceira fase modernista. Os escritores que se destacam nessa fase, na poesia e na prosa, foram Maria Quintana, obras Ruas dos Cataventos, Canções e Baú de Espantos. João Cabral de Melo Neto, obras Pedra do Sono, O Cão Sem Plumas e Morte e Vida Severina. Guimarães Rosa, obras Sangarana, Primeiras Histórias e Grande Sertão Veredas. Clarice Lispector, obras Perto do Coração Selvagem, A Paixão segundo G.W. e A Hora da Estrela.